Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, de momentos de adoração, de buscar Deus em espírito e em verdade. E olha, estamos chegando ao final de mais um trimestre. A carta aos Efésios, estudamos durante 13 semanas e agora estamos indo para a 14ª semana, estudando somente o livro de Efésios. E eu quero convidar você a meditar conosco nesse dia, para que possamos aqui buscar um conhecimento em Deus de uma forma mais profunda, tá bom? E eu quero convidar você também para uma outra coisa que é extremamente importante. Se você ainda não é inscrito lá no nosso canal, por favor, filho de Deus, vai lá no YouTube, tá vendo aqui? @PaulistaLeste. Se inscreva, clica no sininho e faça parte da nossa associação. Se você olhar para mim e falar assim, pastor, eu não quero saber de YouTube não, eu quero o Instagram, algo só da Escola Sabatina, vai lá no Instagram, nos siga, mips.apl, e você vai ficar por dentro de todo o nosso conteúdo, dos rios e principalmente somente do assunto da Escola Sabatina. E se você aí quer participar conosco dessa Escola Sabatina de uma forma pessoal aí, tá vendo aqui, né, no cantinho, tem um QR Code, que é o quiz da nossa lição. A lição dessa semana terá 3 perguntinhas para testar teu conhecimento. Faça parte desse momento aqui, participe do nosso quiz, que eu tenho certeza que vai valer a pena, porque lá no finalzinho você vai ter uma grande surpresa de tudo isso, tá bom? Não posso prometer nada aqui, mas no final, aquele que se destacar no quiz vai ter algo muito especial para ele, tá? Tá bom? Conte conosco. Oi? Acabou de prometer. Estamos prometendo um negocinho aqui, mas vamos lá. Temos aqui a presença ilustre do pastor Fitness, pastor Hugo Fabrício. Pastor Hugo é pastor lá de Goianazes. Pastor Hugo, muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe ricamente. E obrigado por estar aqui nos abençoando com o seu ministério e principalmente com as palavras aqui na Escola Sabatina. Amém, amigo. Um prazer participar novamente. Temos aqui pastor Marcelo Cândido, diretamente do Jardim Maia. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado por estar aqui conosco também. É um prazer novamente estar para findarmos essa lição tão gostosa, mas importantíssima para a nossa vida. E pastor William Pedro, diretamente do distrito de Tucuruvi, São Paulo. Muito bem, meu querido. Muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe. A gente que agradece, pastor Léo. Trago mais uma vez um abraço aí do Tucuruvi, Espaço Novo Tempo Santana, e mando um beijo, um abraço aí para a Lu, para as crianças. E vamos seguindo aí, finalizando essa lição maravilhosa com a essência de Efésios. Então, meus queridos, estamos aqui para falarmos um pouquinho sobre esse Deus maravilhoso. Convido a todos aí a se unir conosco em oração. Pastor Hugo, pode orar por nós nesse momento? Oremos. Grande Deus, nosso Pai, como é bom, Senhor, nos debruçarmos e pararmos para estudar a sua palavra, Pai. É verdade. Queremos pedir, por favor, nesse momento, a direção do seu Santo Espírito, mesmo que inspirou a palavra, para que agora, ó Deus, nós possamos compreendê-la e, acima disso, até, ó Deus, recebamos do Senhor o poder para vivê-la. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui na 14ª lição, a essência de Efésios. E eu quero convidar você aqui, Efésios capítulo 2, verso 8 e 10, vem dizendo no verso para memorizar: pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios agora ele começa, principalmente essa parte da lição, o autor começa já de uma forma bem clara. Pela graça vocês são salvos. Você pode ser bom, você também, mas nem tanto. Só que não, né? Só que não. Mas nem tanto. Você não é tão bom para poder falar assim, olha, estou sendo salvo porque eu sou uma pessoa muito boa. E Paulo, nesse momento, ele olha para assim, vocês são salvos por meio de a fé. E as obras que você fez, não te glorie não, filho. Porque não é por aí que você vai conseguir algo diante de Deus. O que nós podemos trazer mediante esse texto maravilhoso para o povo que está nos assistindo, gente?
Você sabe que por muito tempo da minha vida eu me achava muito bonzinho. De verdade. Pensava, nossa, como eu sou bonzinho, eu sou tão legal, né? E cheguei até a falar pra minha esposa já algumas vezes, como que você consegue brigar comigo? Não sei como uma pessoa consegue brigar comigo, uma pessoa tão boa de conviver, né? Só que aí o tempo vai passando, a gente vai, através mesmo da própria comunhão com Deus, e aí olhando pra quem eu sou, na verdade eu vejo que não tem nada de bom aqui. Né? Então é muito real aquela ideia de que se algum dia vocês virem o Hugo fazendo alguma coisa boa, fui eu não, foi Jesus. Vê eu fazendo alguma coisa errada, fui eu mesmo. Foi o diabo. Fui eu mesmo. Vai tu. Fui eu mesmo. Não dá pra jogar nem a culpa no diabo. Fui eu mesmo. Né? Então é confortante saber de que salvação é pela graça. Porque se fosse por nós, estaríamos completamente perdidos. Né? O mérito é dele. O mérito é todo dele. Inclusive até mesmo as obras. Né? Eu achei muito interessante quando o texto ele fala, né, sobre a questão de até as obras que a gente realiza, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, aquilo que a gente faz de bom foi simplesmente pelo fato de eu ser um galho que me conectei à videira. Só por isso. É só porque eu permaneci em Jesus. E aí as obras ele realiza através de mim. Mas qual que é a minha parte? Ficar ligado a ele. Ficar conectado a ele. Esse é o meu único... A única coisa assim que vem de mim. É a fé, né? É a fé. É o permanecer ligado. Desejo de estar nele. É o desejo de estar nele. É a conexão com ele. Mas quem realiza mesmo é ele. Ele é maravilhoso, né? O estar ligado, para mim, representa também que eu sou extensão. O que eu falo, os meus braços, o meu comportamento para com as pessoas são a extensão do que é Deus. Nem isso eu consigo fazer sozinho. Nem isso eu digo, nossa, não, eu sou extensão. E de vez em quando o inimigo da alma vem e diz assim, viu como você é bom? Isso, até o que eu faço de bom ele quer distorcer. Por quê? O meu bom é uma extensão de Jesus. Porque eu estou tão conectado à videira que eu posso dar frutos, mas não meus. E o diabo vem e coloca no meu coração, esquece a videira. O fruto é seu. Inteligente. Você é o cara, né? Você é o cara. Você é o cara. É tremendo isso aí. A lição coloca, eu gostei, tirar o fôlego. Jesus tira meu fôlego. Ele é demais. E eu não sou nada. Maravilha. A introdução dessa lição ela é fantástica porque ela, na realidade, aqui é para a gente tirar a essência de Efésios. É interessante que o autor ele começa dizendo para nós que Efésios não escreveu uma carta com características de uma carta local. Mas Efésios é uma carta universal, atemporal, né, que em qualquer momento da história ela é relevante. E aí até tem a introdução aqui falando sobre a maior montanha russa aí que tem lá em Londres, 135 metros acima do rio Tamisa, né? E depois vem aí a fala do Tom Wright, que é esse grande estudioso do Novo Testamento, que ele vem e fala que não é o mais longo, a carta de Efésios não é a carta mais longa, nem mais completa dos escritos de Paulo, mas oferece uma vista de tirar o fôlego de toda a paisagem, ou seja, de toda a teologia paulina, O plano da salvação. o plano da salvação, o grande conflito entre o bem e o mal e a certeza da vitória. Efésios 2, 8 a 10, ele é aí o clímax da carta e, acima de tudo, é a tese dessa carta aí que vem mostrando para nós aquilo que vocês já falaram. Pela graça somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É interessante que a graça nos torna, nos reabilita de pecadores inúteis, condenados ao pecado, a pessoas salvas, criadas em Cristo Jesus para boas obras, para serem aí a sua imagem e a sua semelhança. E aonde nós entramos aqui no contexto importante da parte de domingo, né? Que nós, se somos abençoados, nós somos abençoados por Cristo.
e não pelos nossos méritos, né? E antes mesmo de nós nascermos, Deus já nos escolheu, já nos abençoou, já nos selou para uma vida eterna, mas a questão é, para permanecer com tudo isso comigo, eu tenho que estar enxertado na videira, tá ali, grudadinho. Mas só que para ficar ali, a escolha tem que ser minha. É uma decisão própria. Onde Paulo fala, vós todos sois predestinados à salvação. Isso eu acho maravilhoso, porque somos abençoados porque nós estamos em Cristo. Não tem outro caminho. A ideia clara aqui é de que Deus, ele providenciou tudo e mais um pouco para a nossa salvação. Na verdade, o plano da salvação não é um plano B. Não. Né? Olha, Deus criou, deu errado e aí agora Jesus vai morrer. Não. Aqui, de início, né, ele já mostra que Deus não foi pego de surpresa de forma nenhuma quando o ser humano pecou. Deus sempre soube. E dentro do seu plano inicial já estava definido o sacrifício de Cristo por nós. Então quer dizer que antes de nos criar já havia a decisão de que Cristo morreria por nós. Que amor, né? Que amor é esse de Deus por nós? Mesmo sabendo que morreria por nós, nos criou. Eu entendo, Hugo, toda viagem que a gente faz, a gente tem um mapa para ver o roteiro onde a gente vai. Paulo fez um mapa do plano da salvação. Lógico, Deus o iluminou a fazer isso, mas ele coloca de tal maneira para a gente, para facilitar. Aqui está o caminho, aqui você vai ter empecilhos, aqui vai ficar íngreme, aqui vai ficar estreito, mas o final é a glória. Você topa? Sim. Da parte de Deus não falta nada. Ele nos escolheu para nos salvar, para sermos salvos antes de criar todas as coisas. E ele é o maior interessado na nossa salvação, né? De forma que o único elemento que poderia atrapalhar sou eu. Eu mesmo, se eu não aceitar, se eu não me entregar. Porque da parte de Deus, tudo o que ele poderia fazer e continua fazendo para me salvar, ele tem Ele não realizado. escondeu nada. Esse é o detalhe. Eu posso omitir algumas coisas. Olha, você vai pegar a estrada, mas ele podia entrar direito, que ia facilitar. Deixa ele reto, que ele vai andar uns quilômetros a mais, depois ele volta para mim. Nem isso Deus fez. Ele deu o caminho, ele deu o mapa corretíssimo. Não significa que é mar de rosas. Justamente. Mas é onde a gente entra no contexto, só rapidinho, Pode ir. Deus ele dá o caminho. Só que ele dá um caminho sem atalhos. Sem atalhos. Ele não faz desvio de rota para facilitar. O que você tem que passar, você vai ter que passar. Pode falar, Pedro, desculpa. Não, tranquilo. Aqui, essa primeira parte, nós somos abençoados em Cristo. Quando Paulo termina o capítulo na sua oração, ele diz assim que pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo é tudo em todos. Nós somos abençoados por Cristo. Há um texto de Romanos 8, verso 32, que eu gosto muito, diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Que maravilha isso. Então, se nós somos abençoados em todas as coisas, em Cristo Jesus. Sim. Sempre em Cristo. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o nosso libertador, o nosso salvador. E Paulo, ele vem e diz que ele é o cabeça de todas as coisas e é dado à igreja. E é onde nós entramos no contexto de segunda, que fala que nós somos redimidos para a fraternidade. A fraternidade não é uma coligação, não é um conjunto de irmandade, mas é uma condição de vida para a comunhão, né? As pessoas às vezes pensam que no contexto da fé, não, o que importa é meu conhecimento com Deus, a minha vida com Deus, ninguém tem nada a ver com isso. Não preciso ir na igreja para falar que eu sou cristão, mas ele se esquece dos textos que Paulo mesmo fala em Hebreus, né, 10, 25, não deixar-vos de congregar como é o costume de alguns, mas antes façais admoestações.
se esquece do conceito da adoração, é entre você e Deus, mas entre você e teu próximo. Como que nós podemos entender que a remissão é também no contexto para a nossa fraternidade? A importância de nós estarmos em coletivo para adorar a Deus. A humanidade estava em rebelião contra Deus. E quando nós estamos em rebelião contra Deus, automaticamente somos dominados pelo mal. Por isso, vamos tratar uns aos outros, né, de maneira egoísta. E o egoísmo vai gerar, né, os males todos, né, os problemas, as brigas, as intrigas, porque é eu, né, e não existe nós. Então, quando Jesus nos salvou, ele nos uniu em um corpo. Antes, era indivíduos separados de Deus, inimigos do mundo, inimigos uns dos outros. Mas quando somos redimidos por Cristo Jesus, aqui o capítulo mostra que nele nós somos salvos. Então, somos salvos em Cristo e, ao mesmo tempo, ele nos dá a bênção. A partir do momento que estou unido com Cristo, eu passo a me unir com o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? O meu próximo. Por isso, o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Há uma frase que muitas vezes é utilizada no contexto de casamento, né? O casal, quanto mais longe de Deus, mais separado um do outro, o símbolo de um triângulo, assim, né? E quanto mais perto de Deus, mais perto um do outro. Então, da mesma maneira, fomos redimidos para a fraternidade nesse sentido. Quanto mais eu estou ligado em comunhão com Cristo, mais ligado em comunhão, em amor, bondade e o fruto do Espírito Santo manifesto naqueles que estão ao meu redor. E o método de Deus para salvar é espetacular, né? Uhum. Deus, eu fico pensando às vezes, né? Deus, ele poderia fazer de outras formas, né? Assim, chegar para mim e falar assim, olha, é o seguinte, ele me pega assim, me leva lá em cima e fala assim, me aceita, vou te jogar, aí me solta, eu vou caindo. E ele do meu lado, aceita, você já aceita? Ele poderia fazer isso, né? Quantos não aceitariam se fosse dessa forma? Ou se ele suspendesse o ar só um pouquinho, né? Suspender por alguns minutinhos só, né? Aceita, você aceita assim. Não é o método de Deus, né? Poderia, ele é o dono de todas as riquezas. Poderia simplesmente chegar e falar, olha, eu te dou tudo. Aliás, esse é o método de Satanás, né? Não é o método de Deus. Quantas pessoas aceitariam se ele fizesse isso também? Muitos aceitariam, né? Falam, eu aceito, né? Ou ele poderia usar a autoridade dele. Poderia usar a autoridade, né? Quando Deus manda, até o diabo obedece, né? Lá no livro de Judas, Satanás chega para reclamar o corpo de Moisés. Jesus simplesmente diz, o Senhor te repreenda, ou seja, calha a sua boca, sai daqui. Né? Simples assim. O diabo obedece. Ou seja, se ele chegasse para nós e falasse, me aceita, com a autoridade dele, a gente não resistiria. Nós não resistiríamos. Nós falaremos, sim, aceito. Mas não é o método dele. Né? O método dele é o amor, a misericórdia, a bondade. E foi na cruz que ele mostrou isso. Todo o universo sabia que Deus é amor, mas em que momento que isso se torna claríssimo? Na cruz. Então, quando a gente olha para a cruz e vê o amor de Deus por nós, de que éramos nós que estávamos em pecado contra ele, nós é que a ofensa era nós que ofendemos, ele era a parte ofendida, mas ele ultrapassa todas as barreiras, passa por cima da ofensa, inclusive, morre no nosso lugar, paga o preço da nossa condenação, nos perdoa, oferece tudo, todos os meios para a gente poder ser salvo, mostrando que ele quer ter a gente com ele na eternidade. Aí eu olho pro meu irmão, tô em briga com meu irmão, tô em intriga com meu irmão, não perdoo não, hein? Porque eu sou melhor que Jesus, né? Eu sou melhor. Jesus perdoa, eu não perdoo, porque eu sou melhor do que ele, afinal de contas, né? A gente não quer sacrificar nada, né? Esses dias eu ouvi o seguinte, né? Nós queremos entrar num céu em que Deus deu o Filho para morrer por nós. E a gente não quer sacrificar nada. Não quer sacrificar o nosso orgulho, a gente não quer perdoar, né? Quando, na verdade, se a gente realmente se aproximar de Cristo, nos aproximarmos da cruz, a gente vai ver que todas as barreiras, né, como lá atrás, barreiras que separavam judeus e gentios, a cruz derrubou tudo isso, né?
E é nos aproximando da cruz hoje que qualquer barreira num relacionamento que eu possa ter, seja conjugal, seja na igreja, seja com o inimigo mesmo, ao nos aproximarmos da cruz, tudo pode ser, essas barreiras são derrubadas, né? A história da cruz, da vida e salvação de Jesus, nos uniu como uma família humana cristã. Nós éramos separados. Nós éramos irmãos rebeldes. A história da vida e salvação nos uniu, nos trouxe de volta. Isso é amor. E aí a gente joga pedra nessa história. É onde que a gente compreende o contexto da lição, né? De terça, nós somos a igreja do Deus vivo. Não é um Deus morto, não é um Deus que dorme. É um Deus ativo. Que é importante a gente salientar que Deus tem uma igreja. Ele tem um povo. Não é algo que está disperso, que está unido. E por meio da vida e da morte de Jesus, na morte de Cristo, essa igreja nasceu. A cruz, ela traz benefícios verticais, benefícios horizontais. Então, verticalmente, pela graça sois salvos, e horizontalmente, para que você produza boas obras. Capítulo 2, então, ele, nesse verso, e aí lá embaixo a lição vai falar do Martinho Lutero, do John Wesley, que ao entrar em contato com esse texto, eles foram mudados pessoalmente, verticalmente, né, de uma vida que não tinha a certeza da salvação, para homens que estavam felizes porque pela graça sois salvos. E tanto Martinho Lutero quanto John Wesley foram grandes homens que beneficiaram o mundo horizontalmente compartilhando esta fé e a palavra com aqueles que estavam ao seu redor, e chega até nós, nossos dias. Lançaram as bases da reforma, né? A igreja, eu escrevi aqui, faz-se plano de Deus para a salvação daqueles que aceitam Jesus. No plano de salvação, Deus colocou a igreja. Não para salvar, mas para fazer as pessoas aceitarem a Jesus e se salvarem. Então é um lugar onde eu entro e eu tenho que sentir que ali os meus pecados vão ficar. As minhas dores vão ficar. Não vou me transformar, mas eu vou ser acariciado pela paz de Jesus. Eu vou estar congregando com os meus irmãos. Eu acho que eu vou chegar cansado, abatido, machucado, mas quando eu ouvir a história do William, eu estou muito bem. Aí houve a do Hugo, do Leonardo. E aí faz-se uma grande família agradecendo a salvação em Cristo Jesus. Quando a gente está junto, a gente é mais forte, né? Quando a gente vive em comunidade, como igreja mesmo, é um privilégio fazer parte da igreja, né? É um privilégio, assim, gigantesco. Eu não tive a oportunidade de minha vida inteira. Eu tô metade da minha vida, né? Eu tô com 40, com 20 conheci a igreja, conheci o evangelho, conheci a Bíblia. E quando observo assim, né, quando paro para pensar no que é fazer parte da igreja, essa de fato é a consumação ali do plano de Deus, quando ele prometeu para Abraão lá atrás: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A ideia de que salvação viria dos judeus, né? E nem existia uma nação, não existia Israel. Tinha um homem para quem Deus disse: olha, vou te dar um filho, através desse filho, né? Todas as famílias da terra serão abençoadas. Por quê? Porque o Messias nasceria ali. Por isso que a salvação vem dali, de fato, porque o Messias nasceu ali. Só que aí quando Cristo ele entrega a vida por nós, a gente observa a maneira como a igreja ela surge ali no livro de Atos, né? O evangelho sendo pregado aos gentios, a gente vai perceber que o plano de Deus ele se consuma realmente. Todas as famílias da terra são alcançadas com o evangelho, né? E o evangelho chega a nós hoje e a gente faz parte desse privilégio que é vivermos como irmãos, vivermos como igreja. Aí a gente chega à conclusão que a gente precisa de um lugar de aconchego. Por mais que seja nossa casa um lugar maravilhoso, não é isso que Deus quer para nós. Ele quer um lugar de aconchego onde eu posso rir,
posso chorar e ali eu vou sair em paz. Porque eu encontrei Jesus, estive na presença dos redimidos. Agora tem uma coisa também, né, pastor? A igreja é uma família maior. Sim. Toda família tem problema, né? Mesmo a nossa casa, que é um lugar de Lógico. aconchego, também não é sem dificuldades, não é sem atrito, né? Só que não é só a nossa família que vai ser salva. E aí por isso que Deus ele leva a gente para mostrar que tem uma família maior. E aí a gente congrega, né? A gente tem irmãos, gente que vem de tudo quanto é lugar, gente com histórias diferentes, né? De famílias diferentes. E a gente, quando tá junto ali, a gente é o corpo de Cristo. Agora, mas aí Cristo ele diz para nós também, agora vocês têm que ir pregar o evangelho. Também não é, no salvação não é só para vocês aqui. Vocês têm que ir, têm que levar, a família tem que aumentar. É o ponto de encontro. A igreja é o ponto de encontro. Sim. E é um ponto de encontro aqui na terça-feira de povos inimigos. Sim. Né? É um ponto de encontro de gentios com judeus. Só gente boa, né? Só gente boa. E aí ele, A começar por mim, claro. ele faz convergir, e é interessante, Paulo, aí no capítulo 3, nós já vimos, ele já discursou sobre o mistério que anteriormente encoberto, agora revelado em Cristo Jesus, né, de que todos nós, e é interessante essa oração do capítulo 3, no verso de número 14, Paulo, depois de fazer todo o relato, de falar do mistério revelado, de misturar gentios com judeus e tudo numa família só, Paulo vem e mostra que não é só a família da terra, não é só misturar povos diferentes dentro de uma mesma união, porque todos nós somos filhos de Deus, filhos de Adão, de Eva, nós somos, por isso Jesus nos ensinou a orar ao Pai Nosso e tudo. Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Top. É muito maior Cristo a família, né? Jesus é muito maior. E a gente nem sabe de fato, porque A gente não a tem gente não dimensão. sabe quantos mundos, quantos planetas tem dimensão vida. disso. Né? A gente sabe dos milhões e milhares e miríades de anjos que vão vir para nos buscar junto com Jesus. Mas você imagina, né? Então Paulo se põe de joelhos em nome disso, certo de que ele, judeu, né, também grego, é interessante, chamado aí para ser o apóstolo aos gentios, e a sua mensagem chega a todos nós, e em Cristo Jesus todo o universo se converge. E aqui entra no contexto da unidade da fé, né? A unidade da fé. parte de quarta-feira, que Paulo ele fala que de que maneira que nós podemos contribuir com a igreja local, igreja mundial, meu bairro, minha casa, para estarmos todos unidos em um só propósito, uma fé. Essa linguagem ela é espetacular, né? Da igreja como corpo de Cristo. Quantas coisas dá pra gente tirar disso? Uma básica que não pode deixar passar é que você nunca vai ver uma perna andando por aí sozinho, né? Um olho por aí sozinho, ou seja, o corpo anda unificado. Não dá para eu ser cristão e dizer não faço parte do corpo de Cristo. Não dá, né? O chamado ao cristianismo realmente é para a gente viver em comunidade. Outra coisa, Jesus é o cabeça. E como o cabeça, ele hoje não está corporalmente aqui entre nós. Ele retornou ao céu, não é? Agora ele fala, vocês são o meu corpo, mas eu sou o cabeça. Permaneçam conectados a mim, eu sou o cabeça. Que privilégio e que responsabilidade é ser o corpo de Cristo, hein? Porque Jesus corporalmente aqui na terra, quanta coisa ele fez. Não é? Através de suas mãos, seus pés, seus olhos, sua boca, seu coração. E a gente é membro do corpo de Cristo, então a gente tem a missão de fazer o que Cristo faria se ele estivesse aqui entre nós, né? Uma outra coisa que eu destaco é o seguinte: todos os membros são importantes e interdependentes, né? O que é mais importante, o dedo ou o olho? Se entrar um espinho no meu dedo, para onde que vai o olho? Se entrar um cisco no meu olho, para onde vai o dedo? Né? Então, são interrelacionados. Se um membro sofre, todo o corpo sofre, né? Outra coisa, o objetivo é o mesmo. O trabalho é coordenado, né? E aqui eu vi um tempo atrás uma imagem que era mais ou menos assim. Imagina que você está lá na cozinha, preparando um alimento, aí você com a mão esquerda pega um tomate, por exemplo, aí com a mão direita você está com a faca e você está cortando ali o tomate, né? Mão direita faca, mão esquerda segurando o tomate. De repente você corta
um dedo da mão esquerda. Aí o dedo da mão esquerda reclama, ele olha pra mão direita e fala assim, você tá contra mim? Você tá contra mim? Tá maluco? Me cortando assim? Aí a mão direita fala, não, você que descuidado aí, você que não presta atenção, né? Aí o olho esquerdo, que tá do lado da mão esquerda, do dedo esquerdo, pega e fala assim, eu vi, você fez de propósito pra mão direita, né? Aí o olho direito pega e fala assim, que você tá mentindo, cara. Fala pro olho esquerdo, né? Aí o pé esquerdo pega e dá um pisão no pé direito, de repente você cai, né? Aí os dentes mordem a língua e de repente todo o corpo começa a se socar, se bater, se debater. Imagina que cena ridícula. Isso. Um corpo em conflito, os membros estando em conflito. Eu acho que seria mais ou menos a imagem quando se alguém entrar numa igreja e ver ali os membros desunidos, cada um indo para um lado, cada um pensando em si e não unidos para o mesmo propósito, uma mesma missão, né? E espiritualmente, isso que você ilustrou aí, Paulo no verso 14, ele fala que os membros precisam chegar à maturidade de Cristo. Quando você vê o versículo de número 14 aqui do capítulo 4, me permita fazer essa leitura, diz assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo escreve isso porque, como a lição aqui ela traduz, com certeza havia dentro do mesmo da igreja pessoas que estavam ali tentando enredar alguns membros da igreja para doutrinas ou conteúdos diferentes, ou como ele fala lá em Corinto, né? Em Corinto tinha assim alguns dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, né? E tudo, e aí assim, os dons são dados para a edificação do corpo de Cristo. Então, a pergunta que foi feita aí, Pastor Léo, né, de que maneira podemos contribuir para a unidade da igreja local, né, em nível local? A gente precisa estar unido pela palavra. Então, todo mundo, não só de pão viverá o homem, mas se alimentar da palavra, ter o conhecimento da palavra para que a gente não seja assediado e badalado ou levado para qualquer canto por qualquer sorte de vento, de doutrina, do que for, de linha de pensamento, para que a gente se mantenha unido em Cristo Jesus, que é a cabeça, né? Agora, em termos mundiais aí, né, em termos um sentido mais amplo, vamos deixar para o pastor Marcelo, tem mais experiência, 30 anos de... 30 ou 32, pastor Marcelo? 32 anos. Então vamos... Eu penso assim, isso é básico. Uma igreja precisa se nutrir de coisas boas. Ao nutrir-se de coisas boas, ela vai ser edificada. Ela sendo edificada, ela vai distribuir graça. Pelos vossos frutos conhecereis. Eu só posso ter uma unidade de fé, não importa aonde, quando eu estou ligado à videira e eu me preocupo em nutrir o rebanho. De que maneira? Com a Bíblia, a verdade, Cristo Jesus. Eu vou alimentar este rebanho, eu vou colocá-la em rota, não de colisão, mas de agregar sentimentos de comunhão. E aí eu vou distribuir graça. Ou seja, não existe espaço para vaidade, né? Igreja não é minha. A igreja não igreja é de Jesus. Igreja de Jesus. O dono é Jesus Cristo. Quando eu vejo isso, eu tiro a vaidade. Não tem espaço. A vaidade não tem espaço. Por quê? O analfabeto, ele tem o seu espaço. Ele não se sente rejeitado por não saber ler. Eu sou útil nessa igreja. Aquele que tem uma cultura maior, ele não vai esbanjar, eu sou. Não. Eu sou igual àquele. Nós estamos aqui para ser servos. Esta é a palavra, talvez, base para uma unidade de fé. Ser servo, não senhor. E o senhor conectou aqui já com Efésios 5, né?
Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. Sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. Quando a gente quebra essa unidade, Hugo, o que acontece? Colisão. Todo o corpo sofre, né? Eu E a queria, missão não é cumprida. E a graça não é distribuída. queria compartilhar com vocês. Ali tem um livro, Um Grande Conflito ali. Aí quando a gente trata de unidade do corpo de Cristo, o corpo de Cristo não é apenas a igreja adventista. Não. O corpo de Cristo é muito mais amplo do que isso. E é interessante, naquele livro tem uma citação que diz o seguinte, no capítulo A Nossa Única Salvaguarda, diz: Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Aqui está, né, aquilo que nos traz a unidade da fé. Fé no quê? Fé na palavra de Deus. As opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos, as decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria. Mas nenhuma destas coisas, nem todas em conjuntos, deveriam considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro assim, diz o Senhor. Se a gente pedir sempre, na igreja local e na igreja mundial, um claro assim, diz o Senhor, o povo de Deus que está sob a guia do Espírito Santo, que no capítulo 4 é quem dá os dons para a edificação do corpo de Cristo, essa unidade da fé vai se manter. Os apóstolos estavam unidos na doutrina, na fé, porque há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. William, então a gente vê que para essa unidade da fé da igreja, ela precisa ter regras. Isso aí. E uma das regras que temos que demonstrar para as pessoas, que a graça que recebemos, a gente tem que transmitir também. Porque é muito fácil de nós querermos subir num pedestal da justiça quando as pessoas erram com a gente. Mas quando nós erramos, nós queremos pedir que as pessoas transformem isso em graça e misericórdia. E é onde que eu quero entrar no contexto final dessa lição, que a gente tem que resumir que nosso tempo está acabando. A lição me dizendo assim: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Pela graça de Deus, você é chamado para viver uma exortação em seus relacionamentos com os demais. Não tem como eu falar que sou cristão, que eu sou de Jesus, que eu creio em Cristo, se eu maltrato a minha esposa, se eu maltrato os meus filhos, se eu sei usar só palavras ásperas com meus amigos, se eu não sei demonstrar graça. Graça é algo imerecido, não é dom de você. Seu dom não vem de você, isso é de Deus. Deus se comunica com você pela graça, não tem outro meio de comunicação. Porque eu sou pecador, Deus é santo. A santidade não habita no meio onde há pecado. Então, pela graça, pelo perdão em Cristo, Deus se comunica comigo. Então eu tenho que aprender a comunicar isso também às pessoas que estão em falta comigo. Que lição que nós podemos terminar aqui para dar para os nossos irmãos no conceito de transmissão de graça? Efésios 5, para mim, apresenta um modelo. E eu preciso seguir este modelo. Porque eu só posso perdoar alguém. E aí eu fico pensando que a gente tem algumas pessoas que têm aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não vou te perdoar nunca. Como ela pode sentir o amor de Deus? Eu fico me questionando. Não que a gente é santo, a gente tem os nossos momentos de tempestade, momentos que é melhor você ficar em silêncio por um tempo para não falar as Irai-vos, mas não pequeis. Exatamente. Quando eu tenho este modelo e pratico este modelo na minha vida, eu sei o que é graça. E aí eu olho para as pessoas de outra maneira. Muitos preconceitos e barreiras do meu coração caem. Porque eu tenho um modelo. Esse é o problema de muitas pessoas que vão para a igreja
E quando um líder religioso cai, elas caem juntos. Seguidora de homens, né? O modelo está errado, está errado. E tem pessoas dentro da igreja que se fixam nestes modelos. Paulo apresenta Jesus como um modelo máximo da vida cristã. Mansidão, bondade, misericórdia, afastar de coisas que não vão acrescentar nada na minha vida espiritual e na vida do meu próximo. Quer dizer, o meu modelo é meu guia para que eu seja diferencial. Aí eu posso dizer dentro da minha casa, dentro da comunidade cristã e fora dela. Sou santo? De forma alguma. Sou pecador. Mas a graça de Cristo vai me transformando de glória em glória até o dia de eu alcançar essa perfeição. É fácil? É fácil falar. Por isso que é uma batalha. Paulo coloca isso como uma guerra. E eu tenho que estar pronto para uma guerra. Hoje eu caio, mas amanhã eu me levanto. Em Efésios 5, Paulo ele apresenta qual que é a dinâmica do reino de Deus. Se pudéssemos resumir em uma palavra, é o serviço. Aqui todos nós somos chamados a sermos servos. E aí alguém já disse que todo servo quer ser dono. Todo dono quer ser senhor. Todo senhor quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. E só Deus quis se fazer servo, né? Então, quando a gente observa Cristo, a gente vai ver ele mostrando que o símbolo do reino de Deus não é uma coroa, né? É uma bacia, uma toalha. Ele lavou os pés dos discípulos dele, para mostrar que maior no reino de Deus é quem serve mais, né? A gente tem uma ideia de que quem é o maior é aquele que manda mais. Quantos empregados você tem? Quantos servos você tem? Cristo ele inverte, ele diz o seguinte: a quantos você serve? Então o maior no reino de Deus é aquele que mais serve. E aí quando a palavra de Deus diz sujeitem-se uns aos outros, diz para a mulher ser submissa ao marido, diz para o marido amar a mulher como Cristo ama a igreja, em uma palavra, o que está dizendo? Que a gente tem que servir um ao outro. Que a gente tem que entender que a dinâmica do reino de Deus é servir. A gente está aqui para servir, né? O próprio Senhor Jesus, ele não veio aqui para ser servido, ele veio para servir. Então essa atitude tem que começar dentro de casa, que é o mais desafiador de tudo. Dentro do relacionamento conjugal, tempo que prevalece rivalidade, que prevalece desrespeito, né? O que Paulo está ensinando para nós aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é que ninguém é feliz servindo a si mesmo. A gente vai aprender a ser feliz realmente quando a gente se colocar aos pés de Jesus, entender que ele se fez servo dos servos e a gente começar a fazer pelo outro, a abençoar o outro, a ajudar o outro, a cuidar do outro, a me sacrificar pelo outro, a me doar pelo outro, né? Então essa é a dinâmica do reino de Deus. Mas óbvio, eu quero ser servido, né? Eu quero que eu esteja bem. Um pensamento muito pequeno. Porque se a gente olhar para Jesus, a gente vai encontrá-lo lavando os pés dos seus seguidores. E é com ele que a gente tem que aprender. É isso mesmo. Esse pensamento, né, de Paulo é um pensamento... Não vejo um app. A Siri, fica A tranquilo. Siri está aí, ó. Esse pensamento de Paulo no capítulo 5, ele é até difícil da gente, de fato, assim, você pensar e querer colocar, de fato, ele em prática, porque o chamado, nós somos chamados aí na sociedade para ser líder, para você experimentar o melhor da sua vida, sua experiência, o seu potencial. Tudo isso aí cai por terra quando você lê Efésios 5, porque aqui nós somos chamados para ser imitadores de Deus. Você é chamado para ser imitador dele. A lição, ela frisou muito a expressão imitar, 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 porque nós somos criados para isso. Se nós somos a imagem e semelhança dele, a imagem e semelhança, o propósito é ser semelhante a ele naquilo que Deus deixou para nós em nossa esfera. Então, o texto, se eu sou imitador de Deus, ele, sendo Deus, se fez servo, se fez homem e morreu a morte de cruz. Tudo vai fazer sentido
porque Cristo é o nosso modelo e nós somos cristãos, pequenos cristos. Há um livro chamado Cristianismo Sem Cristo, que é a experiência que vivenciamos no mundo hoje, muitas questões no mundo religioso. Eu quero ser de Cristo, falar de Cristo, mas viver do meu jeito. Quero as coisas do meu jeito. A doutrina é a que eu escolher, né? Os ensinos que eu escolher, as práticas que eu achar que são coerentes, né? Quando na realidade Cristo, ele se fez homem, porque Jesus, ele estava com o seu destino traçado pelo Pai. E o Pai disse: você é o Cordeiro. E como Cordeiro de Deus, ele morreria para tirar o pecado do mundo. Ele veio para morrer, ele veio para servir, ele veio para dar a vida. E nós, após a conversão, somos chamados para viver em novidade de vida. E Paulo começa já no capítulo 1 dizendo que ele é servo, que ele era o escravo de Cristo e que ele tinha aprendido a lição com Cristo. Quem quiser vir após mim, né, tome sua cruz, morre, né? E siga-me. Negue-se a si mesmo e siga-me. Em 1 Coríntios 11, verso 1, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então Paulo não apenas escreveu, ele também vivenciou. Gálatas 2:20, ele disse: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Né? Ele também chega a dizer, né, que ele estava com dores de parto para que Cristo fosse gerado em nós. Colossenses 1:27, Paulo diz assim, que Cristo em vós é a esperança da glória. Então, ser imitador de Cristo é alcançar aquilo que o mundo mais deseja, um sentido para a vida, um propósito. Então, o grande propósito de Deus para nós, seres humanos, é sermos imitadores dele, voltarmos novamente a ser aquilo que ele prometeu, a sua imagem e a sua semelhança. Amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de um trimestre de lição. Foram 14 lições a respeito sobre a carta de Efésios. Que você possa ter aprendido algo muito especial na tua vida. Que você possa fazer com que os momentos que passamos aqui possam ser de reflexão para a tua vida espiritual. E eu quero te fazer um convite. Na próxima semana nós vamos começar o estudo dessa nova lição. A missão de Deus e a minha missão, a nossa missão como ser humano. Se prepare, porque Deus tem grandes maravilhas para revelar para você e para mim, tá bom? Não fique sem a sua lição. Pastor, eu não tenho a lição. Baixe o aplicativo no seu celular, no Apple Store ou no Play Store. Escola Sabatina, você pode escolher o idioma que você deseja. Se você quer receber ela de uma forma virtual, se você quer receber ela física, nos mande uma mensagem. Nós vamos ter prazer em poder servir a cada um de vocês. Que Deus te abençoe. Que nós possamos agora terminar com uma oração. Vamos orar nesse momento? Amado Deus, nós te agradecemos pelos momentos que passamos aqui, estudando a carta aos Efésios, e pudemos tirar grandes lições para a nossa vida. Abençoe os nossos alunos, os nossos professores da amada Escola Sabatina, que todos possam ser agora, Senhor, abraçados pelo poder do Teu Santo Espírito. Nos dê um restante de dia feliz na Tua companhia. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, queridos, ficamos por aqui. Lembre-se, vamos começar o estudo de uma nova lição. Conto com você na próxima semana. Que Deus te abençoe. Fique na santa paz e até semana que vem, se Deus quiser.